Cure o envelhecimento ou morra tentando. Esse é o lema de Bill Andrews, o homem que descobriu a localização do gene da telomerase. Isso tem tudo a ver com o envelhecimento. Essa enzima que ele descobriu, ela alonga os telômeros e é o que faz com que o seu DNA esteja mais preservado. Quando você envelhece, você perde partes do seu DNA, você perde informação. Algumas letrinhas do seu DNA, são 4 tipos de letras, vão sendo perdidas e o seu DNA vai encurtando as pontinhas, como se fosse a pontinha do cadarço, ela vai encurtando. Então essas duas coisas, a perda de informação no meio do DNA e o encurtamento da pontinha, é a principal causa do envelhecimento. Como a gente pode reverter o envelhecimento? O principal método é recuperar a informação perdida no DNA e alongar ele novamente. Como a gente faz isso? Nós temos enzimas de reparo do nosso DNA dentro do nosso organismo. São enzimas que, quando você tem, por exemplo, uma quebra do DNA ao meio, elas vão lá e juntam de novo. Quando você tem o escape de uma letrinha do DNA, por exemplo, um radical livre foi lá e bateu naquela letrinha e arrancou, essas enzimas vão lá e colocam de volta essa letrinha. Essas enzimas podem ser ativadas, parcialmente pelo menos, por alguns extratos de plantas. É aí que entra a nossa conversa. Por exemplo, a curcumina se mostrou muito interessante porque ela ajuda a evitar danos ao DNA, ou seja, ativa enzimas de reparo do DNA quando você tem uma agressão por radiação ionizante. Tem vários estudos mostrando isso. Só que em células de câncer ela faz o contrário. Ela inativa as defesas do DNA para que a célula morra. E não só a curcumina tem esse efeito de salvar a célula boa, ativando as defesas, as enzimas de reparo do DNA, e matar a célula ruim, cancerosa, inibindo as enzimas de defesa do DNA. Também a quercetina faz isso. A quercetina tem outros efeitos, como matar células velhas, ou seja, células que são idosas, ela ajuda a eliminar. O resveratrol também faz isso, ativa defesas, no caso, enzimas de reparo do DNA em células boas e desativa elas em células cancerosas. Também a berberina é capaz de fazer isso. Então, você pode fazer um mix e usar algumas substâncias que são muito interessantes como anti-age, medida anti-envelhecimento. E algumas outras substâncias, eu vou deixar a lista na tela para vocês conhecerem. Quais são as substâncias que estão disponíveis para nós? O resveratrol, na dose de 150, geralmente, miligramas, os estudos mostram, transresveratrol, preferencialmente, que é a molécula ativa. Quercetina, doses de 500 miligramas, geralmente. Curcumina, doses de 250 miligramas, geralmente, a 300 miligramas. Sempre a curcumina é ideal associar com piperina, 10 miligramas, para ter uma absorção melhor. Então, essas são medidas interessantes para preservar o corpo do DNA. Para preservar o telômero, como a gente faz? Suplemento que foi descoberto muito interessante que pode vir a aumentar os telômeros em estudos futuros é a centelha asiática. Em 2019, cientistas descobriram que o extrato da centelha asiática é a substância mais potente para aumentar a telomerase, aquela enzima que aumenta o tamanho do telômero. Foi o primeiro estudo que conseguiu isso. A gente tem o suplemento do Bill Andrews, aquele que eu citei no começo do vídeo, é o TA65, um suplemento que já tem 10 anos e mostrou reduzir a velocidade de encurtamento desse telômero, que isso também é bom, reduz a velocidade do envelhecimento. Não está rejuvenescendo, não está parando o envelhecimento, mas pelo menos está reduzindo a velocidade, né? Existe também a câmara hiperbárica. Foi feito um estudo com idosos em Israel com 60 sessões seguidas, 60 dias de câmara hiperbárica, bastante, né? Então, câmara hiperbárica, para quem não sabe, você entra dentro de uma cápsula de vidro, essa cápsula tem oxigênio 100% puro. Aí, quando você sai da cápsula, você volta para 21% de oxigênio, que é o que tem no ar. O seu corpo entende que está em hipóxia, que está com falta de oxigênio e começa a produzir enzimas antioxidantes e aumentar as defesas do organismo. Então, o que mostrou esse tratamento com câmara hiperbárica? Aumentar o tamanho dos telômeros. Foi o primeiro estudo no mundo, de 2020, que aumentou o tamanho dos telômeros. Isso é uma descoberta muito importante para a ciência do anti-envelhecimento.
Então isso é o que a gente tem de mais acessível para vocês, para evitar o envelhecimento, além dos hábitos de vida saudáveis que todo mundo sabe, né? O que tem que fazer. Tá bom, pessoal? Nos próximos vídeos eu vou falar das outras 6 causas do envelhecimento. Acompanhem nas próximas postagens.